Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Falta de acordo do dia para hoje, votação na comissão mista da medida provisória que parcela em 15 anos as dívidas do agronegócio com o Fundo Rural. Câmara tem semana de esforço concentrado e começa com a aprovação de urgência para um dos projetos de lei do pacote de segurança pública. Do Salão Verde ao vivo, Carolina Nogueira. E a reforma da Previdência volta a ser assunto na Câmara. O presidente Rodrigo Maia disse que o governo precisa reorganizar a base se quiser votar uma reforma mínima, já que a base está desgastada depois da análise das denúncias contra o presidente Temer. Do auditório, Nereu Ramos, Cassiana Tormin. Em pauta hoje, a revisão das medidas educativas do Estatuto da Criança e do Adolescente. A proposta que pode ser votada hoje na comissão especial aumenta de 3 para 10 anos o tempo máximo de internação dos menores. Hoje é terça-feira, 7 de novembro. Agora em Brasília, 8 horas e 57 minutos pelo horário de verão. O Câmara hoje já está no ar. Em semana de esforço concentrado, o plenário analisa propostas sobre segurança pública. Nesta segunda-feira, primeiro dia de votações, foi aprovada apenas a urgência para um projeto do pacote de segurança que pretende punir as operadoras de celular que não instalarem bloqueadores nas proximidades de presídios. Quem acompanhou tudo foi a repórter Dini Moraes. A instalação de bloqueadores de telefonia nas prisões e penitenciárias e também nos 50 metros ao redor delas, instalação paga pela própria operadora, é o que quer o projeto de lei que teve a urgência aprovada pelo plenário da Câmara nesta segunda-feira. Isso, na prática, permite que a proposta pule etapas de tramitação e seja votada diretamente no plenário. A expectativa é que isso aconteça até quinta-feira desta semana, junto com outros projetos de segurança pública. Até o momento, são 6 propostas no total. Além dessa dos bloqueadores, tem a que propõe o fim dos saidões de presos nas datas comemorativas. E o projeto que obriga que sejam investigados como crimes comuns os casos registrados como auto de resistência. Ou seja, ocorrências que pessoas são feridas ou mortas durante confrontos com policiais. Além das propostas de segurança, nesta terça-feira deve ser colocada em votação a proposta que altera a tramitação de medidas provisórias. Já na quarta-feira, a pauta deve conter também a medida provisória que cria um fundo para financiar a elaboração de projetos de infraestrutura no país. Tem votação prevista até sexta-feira de manhã, com acordos internacionais. Nós vamos agora direto para o Salão Verde, falar com a Carolina Nogueira, repercutir, prever com deputados como é que vai ser essa semana, Carol. Mari, além desses projetos que a Dini citou que estão na pauta, a gente vai citar mais alguns que também fazem parte desse pacote de segurança pública. Um projeto que prevê penas mais rígidas para assassinos de policiais, um outro projeto que torna crime o uso de pessoas como escudo humano. A expectativa é bem grande para a votação desses projetos, então tem mais ou menos umas 2 semanas, 3 semanas que o presidente Rodrigo Maia pediu um estudo sobre esses temas de segurança pública para alguns especialistas que vieram então fechando temas que podem ter um pouco mais de consenso. Mas ontem, como a gente viu, não foi possível a aprovação de nenhum projeto, conseguiu-se só a urgência, a aprovação da urgência para um desses projetos. A gente vai conversar então sobre a expectativa de votação para a semana com o deputado Bongás, que está aqui com a gente. Ele é vice-líder do PT e do PT do Rio Grande do Sul. Deputado, essa votação de ontem decepcionou um pouco. Qual que é a expectativa do senhor para essa semana, que é uma semana de esforço concentrado, com votação aí até sexta-feira? Não, parece que a própria base do governo não está se entendendo, porque o governo tem maioria. Para absolver o Temer frente aos crimes dele, ele reúne fácil a maioria. Tem voto. Aliás, sobre o tema da segurança, o exemplo tem que vir de cima. Quando o povo enxerga que o cara que anda com a mala cheia de dinheiro, caixa cheia de dinheiro, o povo brasileiro sofrendo, morrendo por causa dessas políticas, o exemplo tem que vir de cima. Aí os homens de colarinho branco, eles são absolvidos. Tudo sujeirama para baixo do tapete. E o cidadão, como é que ele vai se sentir em relação a isso? Então nós temos que votar todos os projetos que têm a ver para ter mais segurança no país. Nós não podemos ver crianças sendo mortas. Então, por exemplo, uma criança pega a arma em casa do pai, vai na escola e mata coleguinhas. Bom, se não tivesse a arma, não teria acontecido. Então, o debate verdadeiro nós temos que fazer se tem que ter arma na mão de uma criança ou não. E ela só teve essa arma porque teve a arma em casa.
Então, o exemplo tem que vir de cima. A impunidade é a pior situação. E os temas da segurança, nós temos que fazer para que realmente as pessoas possam ter segurança. E ter segurança é não ter arma na mão, é para a gente ter uma cultura de paz e não de violência. E isso, infelizmente, não está acontecendo no nosso país. Quem chegou aqui com a gente também é o deputado Darcísio Peronde. Deputado, bom dia. Obrigada por estar aqui com a gente. Sua expectativa para a votação desses projetos de segurança ao longo da semana de hoje? Tomara que a gente vote. É preciso votar. Peguei o fim da conversa do meu amigo Bongás. Eu também sou a favor de que as pessoas tenham cada vez menos arma e não cada vez mais armas. Que as armas é o contrário, as estatísticas mostram claramente, não só no Brasil, mas como no mundo, né? O cidadão que tem arma, né? Ele tem chance de morrer, porque o bandido, né? O criminoso que está lá assaltando, ou uma situação de descontrole, ele morre. E com criança também, então eu concordo plenamente, nós vamos discutir, não vai ser fácil isso. Nesse assunto eu e o Bongás, que temos muitas divergências, vamos convergir, o que é bom. Mas, deputado, esses projetos que estão na pauta do plenário, então, o projeto que trata do fim do saidão, dos presos, as penas mais rígidas para assassinos de policiais, o fim do auto de resistência, esses projetos do pacote de segurança que estão no plenário. Expectativa do senhor de votação, ontem não teve quórum, né? Só conseguiu se aprovar a urgência de um dos projetos. Sim, houve quórum, se aprovou uma urgência, se trabalhou, parece que há relativo consenso, né? Depois que quando afunilar, então nós vamos avançar sim. Acho que essa casa vota. E a gente vai então tratar de um outro assunto. A reforma da Previdência voltou a ser assunto aqui na Câmara dos Deputados. Ontem o presidente Rodrigo Maia falou rapidamente sobre esse assunto. O governo esteve reunido também para tentar organizar a base, para voltar a se falar na possibilidade de votação de alguma coisa desse assunto da reforma da Previdência agora nos próximos meses. Vamos ver o que o presidente Rodrigo Maia falou sobre isso. Você votar uma denúncia tem desgaste. Eu não acho que você deva deixar de discutir um tempo porque tem desgaste. Eu sei que a reforma da Previdência, se ela não for bem explicada, mostrando o que nós queremos, é acabar com a transferência de renda dos que ganham menos para os que ganham mais, mas mesmo assim tem muita polêmica, muito desgaste. Nem por isso a gente está deixando de defender. Da mesma forma, os deputados que votaram contra o prosseguimento da denúncia agora, deixando para janeiro de 2019, eles tiveram a convicção e tendo convicção tem que votar mesmo com desgaste. Agora, tem desgaste, e tendo desgaste, cabe ao governo reorganizar a sua base, repactuar a sua base, para que a gente possa voltar a ter número suficiente para votar a Previdência. Deputado Darcísio Peronde, sua opinião então sobre essa questão da possibilidade de votação da reforma da Previdência? Não, ontem à noite houve uma reunião de 2h30 do presidente Michel Temer com os líderes, 14 líderes. Eu estava lá presente. Primeiro, ele fez um agradecimento ao parlamento, um reconhecimento da importância da base do governo, que votou projetos nunca antes, vai ser o governo mais reformista, que colocou a economia nos trilhos, falou dos números da economia, comparando com antes e depois, a economia está nos trilhos, mas o risco hoje é o buraco fiscal que vai aumentar. Então, falamos da pauta nova, na pauta nova, foi uma reunião muito boa e discutimos também a reforma da Previdência. E os líderes, sim, colocaram algumas dificuldades. O governo está aberto, as lideranças estão abertas, nós vamos discutir inclusive com a oposição. Não reformar a Previdência significa aumentar o buraco fiscal. Nós já recebemos um buraco fiscal gigantesco, estamos diminuindo com muita dificuldade, mas se não fizer reforma, esse buraco fiscal vai crescer enormemente. E o presidente da República está determinado a fazer, abriu a discussão, vamos discutir na base aliada primeiramente, mas é preciso fazer, se não o fazendo, aí vai faltar recurso para todos, porque a Previdência vai ocupar o espaço no orçamento, todo o espaço, faltará inclusive para as emendas parlamentares. Deputado Bongás, sua avaliação sobre isso, sobre essa volta, então, de se falar nesse assunto, o senhor acha que tem clima, tem espaço para a votação de uma reforma da Previdência agora? Nenhuma. O governo fala em déficit fiscal. Quando o governo fala em déficit fiscal, ele aumentou em 32 bilhões
o pagamento de juros para os banqueiros. Quando é banqueiro, com o Temer é assim, quando é banqueiro, quando é grande proprietário, quando é isenção fiscal, aí não tem crise fiscal. Para o banqueiro, 32 bilhões. Agora, quando é para o pobre, quando é para a previdência, quando é para o aposentado. Gente, nós estamos falando, é o aposentado que passou a vida inteira trabalhando na roça, é salário mínimo. Salário mínimo. O Temer quer, cortar do regime geral. Ele não corta da previdência privilegiada, dos altos salários, aí não mexe. Então, por que o governo não consegue ter a base para aprovar? Eu não sei porque talvez ele não tenha tanto dinheiro para liberar, para pagar de novo parlamentares ou tantos cargos. Por isso que eu estou lutando tanto para o PSDB sair, para que tenha cargos daqueles que votaram a favor do governo. Porque quando tem cargo e quando tem liberação de benesses, daí essa base vota. Mas nesse caso, eu desafio. Seu governo vai ter de novo tudo a oferecer. Por isso que o Temer está tão agradecido. Ele tem que agradecer mesmo. Ele tinha que responder na justiça, ele não vai precisar. Então ele tem que agradecer aos deputados que votaram para ele não responder pelos seus crimes. Mas daí querer tirar dos pobres a previdência, nós não podemos aceitar. Deputado Darcísio Perondi, claro que sim, a pergunta que eu quero fazer para o senhor é em relação a o que pode sair disso? Talvez uma reforma mais tímida, uma reforma só para os servidores? Eu acho que o deputado Bongas não tomou café, ou não tomou mesmo, ou não tomou... Exatamente, eu vou falar do assunto do memorial. A reforma da Previdência vai bater exatamente nos altos salários que o PT fica quieto, que é do promotor, do juiz, do promotor, do procurador, que se aposenta novinho com 50, 55 anos e vai ganhar 40 mil por mês por mais 30 anos. E o de baixo salário nós não estamos mexendo, porque o de baixo salário se aposenta a maioria por idade. Então essa primeira desinformação do meu querido colega, Em relação a banqueiro é exatamente o contrário, eu também. Eu e ele não somos economistas, mas eu e ele temos que ler. Quando o governo baixou a taxa Selic, que é o juro que taxa dos investidores na nossa dívida, tá? Ele está diminuindo o lucro dos investidores, dos banqueiros, dos investidores externos, dos banqueiros e também dos investidores pequenos, mas está diminuindo o juro. Então essa é uma desinformação. Então essa reforma da Previdência exatamente vai pegar os servidores públicos de altos salários que o PT fica quieto, muito quieto, né? E isso sim é a privilegiatura. Então esse discurso não pega mais, porque a população sabe que os juízes, promotores, fiscais, desembargadores, nós também nos aposentamos, nós até menos, nós já estamos com 60 anos já antes. Eu vou ficar 62, 65 nós. Mas eles era tudo novinho, se aposentavam novinho e ficavam ganhando uma fortuna. Aí falta para o pequeno agricultor, falta para o doente, falta para o jovem, falta para o caminhoneiro. E o governo não quer aumentar o imposto. Se não sair a reforma da Previdência, é aumentar imposto, aumentar tudo. Tudo. E mesmo assim pode faltar para pagar ainda. Essa verdade existe já nas prestações de conta do governo da Dilma, quando aqui mandava as prestações de conta e nós líamos. E as prestações de conta da Dilma apontavam o déficit. Não existe agora. E as pensões, que é um absurdo, as pensões. Nós vamos conservar as pensões dos mais pobres e dos mais ricos? Não, a pensão dos mais ricos vai diminuir sensivelmente para ter dinheiro para os mais pobres. Então, é esse o discurso. E eu peço para a oposição convergir alguns assuntos, mas eles não querem. Esqueça o Temer, vamos tentar trabalhar aqui, convergir em paz. E esse é o apelo que faço. Convergência. Pacificação, vamos ver os pontos. Já o que aconteceu. Ele tem os líderes dele na cadeia, né? Mas estão na cadeia, uns vão para a cadeia, mas vamos esquecer, vamos olhar para frente. Paz, os brasileiros querem paz, convergência. E nós temos um presidente que tem temperança, equilíbrio, tenacidade nos projetos que ele está fazendo. É a esperança que está nascendo nos corações dos brasileiros.
uma mentira. Não mexe nada nos altos salários. Ele ficou tão nervoso que eu disse que os banqueiros vão ganhar 32 bi. Ele vai mexer no regime geral, no aposentado de salário mínimo. Vai mexer, sabe aonde? Naquele cidadão do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é aos 65 anos, que está deficiente, pobre, é desse que ele vai mexer e não mexe nos graúdos. Então agora, se é para esquecer o Temer, ele está sugerindo que é para esquecer as malas de roubalheira do GTL. O líder do governo está sugerindo que é para esquecer a roubalheira. Então ele está dizendo que é para esquecer os crimes do país. Para quê? Sabe para quê? Para tirar o teu direito. Já mexeram na reforma trabalhista, que é um crime que foi feito, um crime. E agora estão mexendo ainda no tema da Previdência. E esquecer as malas do Temer e a corrupção, é isso que o líder do governo está falando? Ah, não dá, é um absurdo. 30 segundos. Primeiro. Não, olha só, irmão, não tem como a gente ficar aqui para sempre, gente. O meu irmão rouba e você é ladrão. Para um pouquinho. A gente vai encerrar, a gente volta ao estúdio com a Mariana. Carol, deputados, bom, esse debate vai continuar no plenário. A comissão mista que discute o parcelamento em 15 anos das dívidas dos produtores rurais com o Fundo Rural debateu ontem o parecer final da relatora. O texto perdoa também multas, juros e outros encargos sobre os valores atrasados. O Fundo de Amparo ao Trabalhador Rural, FUNRural, é a contribuição que o produtor paga à Previdência Social. Ao longo dos anos, a Justiça deu decisões contra o recolhimento desse imposto e muitos produtores acabaram interrompendo o pagamento. Mas em abril deste ano, o Supremo Tribunal Federal determinou que o imposto é constitucional e deve ser cobrado retroativamente. A dívida somada chega a 34 bilhões de reais, segundo a Receita Federal. Para reduzir o impacto dessa cobrança, o governo editou uma medida provisória que retira parte das multas e juros e parcela o pagamento das dívidas em até 180 meses. O relatório final foi lido nesta segunda-feira na comissão. Para o deputado Bongás, o texto vai incentivar o calote e beneficiar apenas os grandes empresários do agronegócio. Ele também questionou a relatora sobre o valor das multas que serão anistiadas. O cálculo é parcial, porque o que roda é que chega a 18 bilhões. Então eu quero, inclusive, que a gente possa dizer melhor. E de quem são os 18 bilhões? O agricultor familiar, ele não deixou de recolher. Todos os agricultores familiares do país recolheram. Então eu faço aqui uma extraordinária injustiça com quem pagou. E quem teve escritório de advocacia, quem teve conta, inclusive, não pessoa física, empresários rurais, CNPJ, pejotizados, eles vão ter anistias agora. A relatora negou que a medida beneficia apenas os grandes produtores. Ela também acredita que muitos agiram de boa fé ao não pagar este imposto, uma vez que existiam decisões judiciais isentando os produtores. Isso tira recursos de um setor que estará desembolsando da produção, que ele vai ter que pagar um tributo que ele achava que ele era livre dele. Ele não considerava esse tributo nas suas contas. E hoje ele vai ter que pagar. E vai ter que pagar o passado. Por mais que se diga que tem renúncia fiscal, ele vai ter que pagar e vai pagar Selic, né? 15 anos para pagar. Bom, a expectativa é de que o relatório seja votado na comissão mista hoje à tarde. Depois, a proposta ainda precisa ser analisada pelo plenário da Câmara e do Senado. Nós vamos agora conversar ao vivo com a Cassiana Dormin, que hoje está lá no auditório Nereu Ramos. Cassiana tem informação sobre votação de mudanças no ECA, é isso, Cassiana? Exatamente, Mariana. Hoje à tarde, a comissão especial que está analisando a revisão das medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e do Adolescente deve se reunir para discutir e votar o relatório do deputado Aliel Machado, do Paraná, da Rede, que apresentou um substitutivo, ou seja, uma proposta com algumas alterações ao projeto que veio do Senado Federal. Entre elas, o relator, o deputado, propôs aí um aumento do tempo máximo de internação, que hoje é de 3
3 anos, ele passou para 10 anos. E aí ele fez uma escala conforme a idade dos menores infratores. E aí nos casos que envolvem crimes mais graves, como homicídio, essa pena então pode chegar aos 10 anos, passando, por exemplo, para os menores de 12 anos, 12 e 13 anos, ela fica mantida em 3 anos, o tempo máximo de internação. De 14 e 15 anos passa para 5 anos o tempo máximo, de 16 anos para 7, e os menores de 17 anos, pertinho de completar 18 anos, podem então ficar até 10 anos internados aí cumprindo pena. Essa proposta não fixa um tempo mínimo de internação e na proposta do relator, essa proposta que deve ser votada hoje, após completar os 18 anos de idade, o menor tem que cumprir a medida em estabelecimento separado dos demais. Trata-se de uma questão bastante controversa, tem muitas opiniões. Só para se ter uma ideia, essa proposta, ela está inclusa aí em 52 projetos de lei na Câmara que tratam desse assunto. Então, a gente vai acompanhar também aí essa votação que vai acontecer hoje à tarde aqui na comissão especial. Mariana. Cassiano, agora vamos falar um pouquinho também de matemática, né? Exato, pois é. Aqui, eu estou aqui no auditório Nereu Ramos, onde vai começar daqui a pouquinho o Seminário Internacional sobre o Ensino da Matemática. Para falar com a gente sobre esse assunto está aqui o deputado Alex Canziani, que vai inclusive coordenar os trabalhos. É um seminário promovido aí pela Comissão de Educação. Bom dia, deputado. Qual que é o objetivo? Como que esse assunto vai ser abordado aqui hoje? Olha, bom dia, Cassiana, bom dia, nossos queridos telespectadores. Nós estamos no Biênio da Matemática. A Câmara, e o Senado aprovaram o Biênio da Matemática. E por quê? Porque o Brasil cedia os 2 maiores eventos da matemática do mundo. A Olimpíada Internacional da Matemática, que houve esse ano, e o ano que vem, em 2018, nós vamos ter o Congresso Mundial de Matemática, onde matemáticos do mundo inteiro vão estar no Brasil. E a Câmara participa ativamente disso, tanto através da Frente Parlamentar como da Comissão de Educação. Nós temos desenvolvido uma série de atividades durante esse ano, mostrando a importância da matemática, mostrando a própria participação da matemática hoje na Base Nacional Comum Curricular, estimulando esse debate para que não só os deputados, mas a sociedade entenda a importância que a matemática tem. E estamos terminando, então, esse ano com esse evento internacional, onde estamos trazendo especialistas do Brasil e do mundo para poder mostrar a importância que a matemática tem. Então, teremos, inclusive, o Arthur Ávila, que foi medalha Fields, considerado o Prêmio Nobel da Matemática, ele vai estar conosco, especialistas do exterior também, para poder mostrar como é que a base está tratando a matemática, quais são as perspectivas, então, para a matemática no futuro. Pois é, essa segunda mesa de debate aí pensando um pouquinho essa previsão aí do ensino da matemática aqui para o Brasil. Essa abordagem vai ser especialmente para o ensino médio ou também para os professores, os graduandos também? Eu acho que todos, nós temos que ver de que maneira a matemática pode ser mais aprazível, de que maneira a matemática pode ser melhor entendida pela sociedade. Muitas vezes existe o preconceito achando que a matemática é difícil, que a matemática é uma matéria mais difícil que os alunos vão ter, e isso faz com que desestimule os alunos. Então nós queremos ver qual é a abordagem que outros países dão, de que maneira nós podemos fazer com que a matemática possa ser melhor entendida e possa ser melhor aprendida. Quando nós pegamos as avaliações, não só internacionais como nacionais também, nós vemos que ainda nós temos uma carência grande na área também da matemática, e eu acredito que eventos como esse, trazendo experiências, vai fazer com que a gente possa fazer com que haja maior entendimento da importância e também do aprendizado da matemática. Tá certo, deputado, muito obrigada, um bom trabalho aí nesse seminário. A gente volta com você no estúdio, Mariana. Obrigada, Cassiana, deputado, bom seminário para vocês. Bom, e você já viu nesta edição do Câmara Hoje, o plenário começa uma semana de esforço concentrado com aprovação de urgência para um dos projetos do pacote sobre a segurança pública. Muita polêmica na discussão da medida provisória que renegocia dívidas do agronegócio com o Fundo Rural. E você vai ver no segundo bloco. Crise das universidades públicas é tema de debate na Comissão de Educação. E mais. Comissão de Legislação Participativa discute o consumo de bebidas energéticas por adolescentes e jovens. Você acha que deve haver uma idade mínima para o consumo dessas bebidas?
Agora em Brasília, 9h21. O Câmara hoje está de volta. Pouco mais de um ano depois da promulgação da PEC, que garantiu ao cidadão brasileiro o transporte como um direito social, a Comissão de Legislação Participativa da Câmara se reuniu para debater os avanços e retrocessos do setor. Na audiência da Comissão de Legislação Participativa, especialistas em mobilidade urbana ressaltaram que os problemas do setor não decorrem nem da falta de planejamento, nem da falta de leis, mas sim da falta de gestão e prioridades. Eles também criticaram o atual modelo de mobilidade, que ainda é centrado no automóvel. Pega a lei de mobilidade urbana. É uma lei que coloca como prioridade pedestres e bicicletas. Depois vem o transporte coletivo, o transporte individual é a quarta prioridade. Na realidade das cidades, quem manda é o automóvel, que polui, que mata 43 mil pessoas, não é? Que atrasa, que congestiona, que atrasa a nossa mobilidade de massa. Então, como é que nós vamos fazer para fazer cumprir a lei? O transporte é um dos maiores gargalos que existem nos municípios. Então, uma das coisas que a Câmara poderia fazer era discutir a regulamentação do direito ao transporte social e chamar também gestores municipais, estaduais, para virem aqui dialogar sobre os caminhos a seguir, como pode ser o financiamento do transporte e como é que a gente pode chegar à tarifa zero, já que o transporte é um direito da população, especialmente da população de baixa renda, que tem muita dificuldade de pagar a tarifa do transporte como ela está hoje. A deputada Luísa Erundina, que é autora da emenda constitucional que inclui o transporte como direito social, propôs 2 estratégias para acelerar a regulamentação da emenda. Formar uma frente parlamentar com participação popular para tratar do assunto e fazer uma articulação com a Frente Nacional de Prefeitos. Incluir no artigo 6º da Constituição, no caso o transporte como direito social, é colocá-lo no mesmo nível de importância e de direito como a saúde, a educação, a assistência social, o trabalho, a segurança pública, etc, etc. Mas se ficar apenas no texto constitucional, e não se faz a correspondente legislação infraconstitucional, que é o projeto de lei complementar, isso é uma obrigação. Não basta ficar na Constituição. Para ela ter eficácia, para essa conquista ser real, concreta, cabe à Casa apresentar um projeto de lei complementar para que a matéria seja regulamentada e tenha força para, inclusive, exigir que o poder público, o Estado, contemple e destine recursos públicos para atender a uma política do direito ao transporte e, portanto, do direito à mobilidade. A crise das universidades públicas foi tema de um debate na Comissão de Educação aqui da Câmara. A situação da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, recebeu atenção especial dos deputados. A crise financeira na UERJ foi tema da primeira mesa de debate. Professores e funcionários lembraram que a universidade está entre as 10 melhores do país, destacada como instituição de produção científica. Eles denunciaram que a falta de recursos tem paralisado vários serviços e atrasado bolsas de pesquisadores. O pior é a falta de salários. Pela segunda vez esse ano, senhores, a gente acumula mais de 3 meses de salários atrasados. A gente está no mês de outubro de 2017, que é o mês 10, e a gente só recebeu 7 salários. E não recebemos o 13º de 2016. A comunidade da UERJ está adoecendo. A greve dos técnicos da UERJ já dura 9 meses. O governo nos impôs uma das mais humilhantes situações, que é de depender da caridade humana. Nós estamos sendo despejados das nossas casas, indo morar com parentes, tendo luz, gás, telefone cortado, sofrendo perseguição dos bancos. Estamos adoecendo, morrendo por privação material, vergonha, humilhação e desesperança. Eu não falo só das estaduais, mas das federais também, pois elas e as agências federais de apoio à pesquisa ainda não se recuperaram e já podem enfrentar um corte maior ainda em seus já combalido orçamento para 2018, que espero que essa casa evite e que a UERJ não seja um balão de ensaio para a destruição de todo o sistema público
gratuito de ensino superior. Deputados e representantes das universidades reclamaram que o governo federal tem reduzido o investimento na educação superior como um todo e ainda temem os contingenciamentos. Até para fazer as reduções, as contenções, isso gera um conjunto de dificuldades, porque você não sabe se você vai ter 100% do seu orçamento, se você vai ter 90%, se você vai ter 80%, se você vai ter 70%. Sempre nós trabalhamos o quê? Na perspectiva do 100%. Mas você não tem a garantia. Então você cria o quê? Uma instabilidade. Nós temos um problema no financiamento do custeio do dia a dia. Nós precisamos garantir o funcionamento da universidade, com alimentação para os alunos carentes, com apoio aos alunos carentes, com limpeza, asseio e conservação e com insumos para os laboratórios. Na medida que os recursos são escassos, certamente esses serviços também são comprometidos. O coordenador de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação admitiu as dificuldades orçamentárias. Disse que a folha de pagamento da rede de educação federal dobrou nos últimos 7 anos. Mas, segundo ele, o MEC tem se esforçado para atender as universidades. O ministro realmente sinalizou claramente a priorização das universidades federais e também dos institutos federais, né, direcionando a maior parte desses recursos que vieram dessa ampliação de gastos para as despesas de custeio das redes. Nos preocupa muito porque se o Brasil pretende retomar a economia, ele não pode permitir que se aumente a desigualdade social, porque você não tem economia forte com a população realmente distanciando daquilo que é a garantia dela. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, estiveram na Câmara para participar de um seminário sobre segurança pública. O evento foi promovido pelo PR. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, defendeu soluções regionalizadas para os problemas da segurança pública. O governo federal entraria com apoio técnico e financeiro. Não há solução nacional única para o problema de segurança pública. Cada estado é um estado. Cada polícia militar é uma polícia militar. Cada polícia civil é uma polícia civil. O ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi ministro da Justiça e secretário de Segurança Pública em São Paulo. Ele pretende apresentar um projeto de lei para usar parte da arrecadação de impostos que já existem no combate ao crime organizado. Vários tributos onde há parcelas que vão para determinadas corporações, determinadas associações, determinados sindicatos, e que acabam sendo utilizados muito mais pessoalmente para aqueles membros do que para a sociedade. Então é possível fazer uma retirada disso, uma análise e uma retirada para converter isso para a segurança, sem aumentar, e isso é importantíssimo, sem aumentar um tostão do contribuinte. O consumo de bebidas energéticas por jovens e adolescentes tem crescido no Brasil, o que preocupa autoridades e especialistas. O assunto foi discutido na Comissão de Legislação Participativa aqui da Câmara. Um dos caminhos apontados é definir em lei uma idade mínima para consumir energéticos, assim como já ocorre com as bebidas alcoólicas. Segundo o Ministério da Saúde, é cada vez maior o consumo de energéticos por jovens e adolescentes. E isso pode estimular também o consumo de bebida alcoólica, colocando a saúde em risco. E o perigo se torna ainda maior quando são ingeridas juntas. Os energéticos possuem grande quantidade de cafeína, açúcar e outros ingredientes que podem provocar efeitos colaterais, como insônia, irritabilidade e aceleração dos batimentos cardíacos. A Comissão de Legislação Participativa da Câmara promoveu debate sobre o tema. Um dos participantes foi o presidente do Instituto Cuidar Jovem. Ele defendeu uma idade mínima para o consumo de energéticos. A juventude está bebendo isso aí como se fosse suco de laranja. Eu acho que como isso aí meio que saiu do controle, podemos encaminhar um projeto de lei que possa até limitar a idade de consumo, talvez 14 anos, talvez 16 anos, e medidas legais para o comércio ser bem fiscalizado desses produtos. Os participantes acreditam que regulamentar o uso dessas bebidas é importante, mas a representante da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, disse que é preciso estudar melhor o assunto para definir como regulamentar esse consumo.
Qual é a função da gente proibir? É vincular a bebida alcoólica, então realmente é 18 anos. Então, para a gente partir para uma regulação, a gente precisa compreender qual é o melhor caminho. É trabalhar na publicidade, é trabalhar no tamanho da embalagem, então existem vários caminhos regulatórios. O Ministério da Saúde já desenvolve medidas de prevenção, mas defende ações mais efetivas, como aumentar o preço desses produtos. As bebidas energéticas, muitas delas são muito baratas, o que facilita o acesso. Uma outra ação que é bastante efetiva é a restrição do uso, né, e a restrição dos pontos de venda. Para o presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputado Patrus Ananias, além de uma lei para regulamentar o uso de energéticos, é fundamental trabalhar a conscientização dos jovens. Em primeiro lugar, nós conscientizarmos as pessoas, as famílias, as comunidades, promovermos um debate sério no país, inclusive envolvendo os meios de comunicação, as igrejas, as universidades, as escolas. Nós sabemos que o uso abusivo de energéticos, assim como de drogas, o uso excessivo do álcool, compromete a vida. É em torno desse valor maior que nós devemos debater essa questão no Brasil. Agora nós vamos para as últimas informações do Corredor das Comissões com a Cassiana Tormen. Cassiana. Pois é, a pauta aqui hoje está bem cheia, né? Várias comissões aí vão fazer reuniões de análise e votação de matérias e também audiências públicas para discutir temas importantes. Vou destacar aqui, a Comissão de Trabalho agora de manhã vai fazer uma audiência pública para discutir a decisão judicial que proíbe enfermeiros de fazer diagnósticos e solicitar exames. Também agora de manhã a Comissão de Constituição e Justiça tem aí várias propostas para votar e analisar, entre elas a PEC que prevê autonomia financeira, funcional e administrativa para a Polícia Federal e também a outra proposta de emenda constitucional que institui uma nova organização policial estadual e extingue as atuais polícias militares. Esse assunto aí sobre o trabalho das polícias também será discutido à tarde numa outra comissão especial que vai discutir a proposta de unificação das polícias civil e militar. À tarde também, a Comissão de Meio Ambiente vai fazer uma audiência pública para discutir as tecnologias de controle de emissões de gases pelos veículos, né, a fumaça, um assunto aí que também está em alta por causa da discussão sobre o aquecimento global e o meio ambiente. À tarde também a Comissão Mista de Orçamento vai votar aí algumas propostas, discutir também a lei orçamentária anual e também vou destacar aqui que a partir das 2h30 da tarde a Comissão Especial que discute a proposta que regulamenta o teto do funcionalismo público também vai fazer uma reunião. A Comissão Especial também sobre o enfrentamento de homicídios de jovens no Brasil. E, por último, aqui vou destacar 2 debates importantes também na parte da tarde, às 3h30, que a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa vai discutir as propostas para os planos de saúde. E também, às 4h da tarde, a Comissão de Seguridade Social e Família vai fazer um debate aí sobre o preço e a validade dos medicamentos no Brasil. Esses são alguns dos assuntos aí constantes da pauta da Câmara, das comissões, no dia de hoje. Mariana. Obrigada, Cassiana. Muitos assuntos importantes, bom trabalho para a gente, né? Bom, e nesta edição do Câmara Hoje você viu, deputados aprovam em plenário a urgência para projeto que pune operadoras de celular que não instalarem bloqueadores perto de presídios. Ficou para hoje a votação na comissão mista da medida provisória que renegocia dívidas do agronegócio com o Fundo Rural. Crise nas universidades públicas foi tema de debate na Comissão de Educação. Comissão de Legislação Participativa discutiu o consumo de bebidas energéticas por adolescentes e jovens. Essa edição do Câmara Hoje fica por aqui. Hoje é terça-feira, dia 7 de novembro. Agora são 9h35 pelo horário brasileiro de verão. Para você, um ótimo dia. Tchau.